O versículo 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Este mandamento é impossível de ser obedecido na carne. Este mandamento é impossível de ser obedecido através da minha índole, da sua índole, de qualquer índole que seja. Mas esse mandamento é possível através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Hoje de manhã, quero falar com você sobre o valor da convivência humana, ou o valor da convivência social. Porque é tão importante que você e eu valorizemos a nossa comunhão, o nosso tempo juntos. Porque é tão importante fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma família espiritual. Será que nós estamos ganhando alguma coisa com isso? A Bíblia diz que sim, e o que nós estamos ganhando vai valer por toda a eternidade. Deus é maravilhoso. Depois de criar todos os seres angelicais, e Ele criou todos os seres angelicais, dando para alguns deles, não para todos, mas Deus deu para alguns deles, como Lúcifer e seus seguidores, a instituição do livre-arbítrio. Hoje os anjos não têm livre-arbítrio, mas uma vez alguns deles tiveram, e por isso houve rebelião no céu, e Satanás e seus demônios foram lançados como relâmpago do céu para a terra, onde hoje eles estão habitando entre nós. Deus criou o homem simplesmente para ter comunhão com Ele. Não há outra razão além desta. Deus criou o ser humano para que tivéssemos comunhão com Ele. Diferentemente dos anjos e dos animais, somente o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Nenhum anjo, nenhum animal foi criado à semelhança de Deus, mas eu e você fomos, porque assim como Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o homem também possui três partes que são distintas: o corpo, a alma e o espírito. Mas infelizmente, o homem destruiu a sua comunhão com Deus através do primeiro pecado. Adão então utilizou a sua vontade própria de forma errada. Em 1512, famoso pintor Michelangelo fez a sua famosa pintura no teto da Capela Sistina, na qual o dedo de Deus, você se lembra dessa pintura? O dedo de Deus e o dedo de Adão tentavam se encontrar. E é interessante observar uma distância entre aqueles dedos. E a distância entre os dedos é o espaço sagrado do livre-arbítrio, da nossa escolha própria. Na pintura, o dedo de Deus está completamente esticado, tentando alcançar o dedo de Adão, e o dedo de Adão, por sua vez, está retraído, fugindo do contato com o dedo de Deus, demonstrando o seu desdém para com o seu Criador. E desde então tem sido assim, Deus tentando nos alcançar e nós fugindo do alcance de Deus. O homem foi criado para comunhão, amor, compreensão, entendimento, mas ele escolheu viver separado de Deus. E desde então, o mundo sempre foi polarizado, o mundo sempre foi dividido. E a dissensão que há entre nós é geral. E ela só tende a piorar de acordo com as profecias dos últimos tempos. Jesus profetizou, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Só para você ter uma ideia de quão polarizado está o mundo, foi o próprio pai do jovem assassino que o entregou para o FBI. O assassino de Charlie Kirk. O próprio pai, sabendo que o filho havia cometido aquele homicídio, o entregou para as autoridades.
E já havia uma polarização entre aquele filho e a sua família. Polarização política, polarização religiosa, polarização de ideias. Exatamente como Jesus predisse, chegaria o dia em que as pessoas estariam divididas até mesmo dentro da sua própria casa. Jesus Cristo veio ao mundo para que voltássemos a ter comunhão com Deus o Pai e também com os homens que Ele criou. E por mais difícil que seja, conviver é preciso, pois ninguém consegue fazer a vontade de Deus sozinho. Mas esta convivência exige salvação, exige santificação e exige compaixão da nossa parte. Eu tinha um colega no ministério, ele já foi para a glória, ele fazia questão de manter a igreja dele o menor possível. Ele fazia questão de manter a igreja dele pequena. Quando ela começava a crescer, ele logo tratava de esvaziá-la. E ele explicou por quê. Ele disse, quanto maior a igreja, mais problemas, mais dor de cabeça. E eu não quero isso. E ele tinha razão. Mas eu respondi para ele, mas meu amigo, você não se lembra do que diz Provérbios? A palavra de Deus diz que se você quer o celeiro limpo, você não pode ter boi, mas é com a força do boi que se faz a obra. Amém, irmãos? Então nós precisamos aprender a conviver, e desde que busquemos salvação, santificação e compaixão, nós vamos sobreviver à nossa convivência. Por exemplo, Paulo e Barnabé eram dois grandes homens de Deus. Amém, irmãos? Amavam a Deus, eram santos, separados para a obra do Evangelho. Mas Paulo, não Barnabé, falhou na hora da compaixão, na hora da misericórdia. Ele não conseguia perdoar a traição de João Marcos. A Bíblia não diz exatamente o que João Marcos havia feito, mas foi grave, foi sério. Ele abandonou os dois apóstolos no meio do caminho. Não sabemos a razão, a Bíblia não diz, mas Paulo não conseguia acreditar mais nele, e Paulo não conseguia confiar mais nele, mesmo depois de arrependido. Conclusão, Paulo e Barnabé precisaram se separar. Mais tarde houve reconciliação, porém, quando falta um desses ingredientes, a comunhão sempre será abalada. Salvação, santificação e compaixão. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus nos ensina sobre o valor da convivência social? Como você e eu podemos fortalecer os laços da amizade entre nós? Nesta manhã, Jesus precisa ser a base da nossa convivência social. Jesus precisa ser a bússola da nossa convivência social, e Jesus precisa ser o bastião da nossa convivência social. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é a razão do nosso amor fraternal. Não é nada a meu respeito, não é nada a seu respeito, por melhor que você seja, o que nos une é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não é nada especial a nosso respeito. Veja o verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Você observou que o livro de Filipenses nos ensina que a nossa batalha espiritual, ela acontece tanto do lado de dentro quanto do lado de fora da nossa mente. Tanto do lado interno quanto do lado externo do nosso mundo. E que são essas batalhas que impedem a nossa pacificação, impedem a nossa amizade, a nossa comunhão. Aqui no versículo 1, Paulo nos mostra como você e eu podemos vencer os nossos conflitos internos, nossos pensamentos críticos que nos perseguem, pois de louco todo mundo aqui tem um pouco. De louco todo mundo tem um pouco. Pensamentos compulsivos estão destruindo a nossa paz, a nossa convivência com outras pessoas. Certa vez, eu fiz o papel do personagem neurótico.
em uma peça dentro da nossa aula de psicologia. Então, eu tinha que agir como uma pessoa neurótica. Primeiro eu tive que agir como aquela pessoa que pensa que está sempre sendo perseguida, ela está sempre sendo assediada e existe sempre perigo ao seu lado. Ela anda na rua olhando, desconfiada, se escondendo atrás dos carros, se escondendo atrás das portas, se escondendo atrás dos postes, porque ela tem certeza que alguém a está vigiando e alguém a está perseguindo. Depois eu fiz o papel daquela pessoa neurótica que está sempre fugindo das balas perdidas. Ele está andando na rua e agachando o tempo todo, porque ele pensa que uma bala perdida poderá acertá-lo a qualquer momento. Depois eu fiz o papel da pessoa neurótica que pensa que todo mundo está falando dela. Ele vê alguém cochichando lá no canto, ele logo imagina, estão falando de mim. E eu fiz o papel daquela pessoa que tem medo de tudo. Tem medo de andar na rua, tem medo de andar sozinha, tem medo de dirigir, tem medo de conversar com outras pessoas. Parece engraçado, mas há pessoas que são exatamente assim, e esse é um sofrimento muito profundo. E às vezes precisa até da intervenção médica e de remédios controlados. Paulo então ensina como você e eu podemos vencer as nossas obsessões internas. Primeiro ele diz, apoie-se no conforto de Jesus Cristo, apoie-se no conforto do amor e apoie-se no conforto do Espírito Santo de Deus. Primeiro, como nós podemos nos apoiar no conforto de Jesus? Pois Paulo garante, pois se há algum conforto em Cristo. Chega de dizer Jesus Cristo salva sem a salvação, e chega de dizer que Jesus conforta sem o verdadeiro conforto. Paulo garante que há conforto em Cristo. Você se lembra, a jovem viúva do pregador Charlie Kirk? Ela, por exemplo, disse que Deus só conseguiu confortá-la a respeito da morte de seu jovem marido, quando ela conseguiu liberar perdão para o assassino de seu marido. Um jovem de 22 anos de idade, assassino. E ela disse, debaixo de muitas lágrimas e de sofrimento, na presença de mais de 200.000 pessoas, ela disse, eu perdoo aquele homem. E então ela disse, aquele jovem. E ela em seguida citou as palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ela disse que depois disso, Deus confortou o coração dela. Amém, irmãos? Deus trouxe paz, Deus trouxe fortalecimento. E sabe quem ouviu? Sabe quem viu este testemunho presencialmente em pessoa? O homem mais poderoso do planeta. O presidente dos Estados Unidos estava lá. Ele ouviu e ele viu o testemunho desta jovem senhora. Sabe quem mais? O homem mais rico do mundo também estava presente. O dono da SpaceX, o dono do X, o dono da Neuralink. Ele estava lá e esses homens eventualmente poderão ser salvos. Amém, irmãos? Porque eles não só ouviram, mas eles viram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em ação. E é isso que está faltando no nosso meio. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em ação. Perdoando uns aos outros, tolerando uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Através do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus foi capaz de consolar uma pobre viúva em sofrimento, Ele pode consolar eu e você também em nossas dores. E a expressão conforto, aqui no grego, vai muito além de abraçar e ficar próximo uns dos outros. Conforto quer dizer dar forças, criar coragem em tempos difíceis. Como explicar a força do homem Jó, quando ele perdeu todos os seus 10 filhos no único dia?
todos os seus bens materiais no único dia e toda a sua saúde no único dia. Somente através de um milagre da parte de Deus. Eu também não quero perder 10 filhos, eu não quero perder a minha saúde, eu não quero perder os meus bens materiais, mas eu sei de uma coisa: há conforto para os que são verdadeiramente filhos de Deus. Portanto, este conforto é capaz de nos ajudar a conviver com a pessoa mais difícil do mundo. Está faltando o conforto de Deus para que eu possa suportar as suas fraquezas e para que você possa suportar as minhas. Também, como nos apoiar no conforto do amor? Porque Paulo disse: se há alguma consolação de amor. Ele está mostrando que onde há amor, haverá conforto, haverá consolo, mas não pode ser amor próprio. Claro que eu me amo. E esse tipo de amor causa divisão entre nós, causa dissensão entre nós. Precisa ser um amor altruísta. Quanto mais você ama ao próximo, mais conforto você receberá da parte de Deus. Paulo está ensinando para as mentes confusas, para as mentes perturbadas, que o amor pode ser a sua cura, pois há consolação no amor. Preste atenção, a mente mais brilhante que existe é a mente que consegue amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A mente mais brilhante que existe é a mente que consegue amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. George Whitefield, o evangelista que abalou a Inglaterra, ele era alvo das agressões verbais e físicas da elite do seu país. Mesmo assim, sendo perseguido pelas autoridades, pelos ricos, pelos magistrados, sendo perseguido pela sociedade como um todo, ele passava de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus e pregando contra o pecado. Para George Whitefield, a melhor vingança contra os seus inimigos era amá-los. E é verdade. Se você realmente quer irritar o seu oponente, comece a amá-lo de verdade. Paulo disse assim, portanto, melhor dizendo, Paulo disse e Jesus também disse: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, e a cabeça que é a dele. E ele vai ficar com a cabeça quente, sem compreender como que você ainda consegue ser tão gentil, tão amoroso, tão especial para com ele. E terceiro, como nos apoiar no conforto do Espírito. Conforto de Jesus, conforto do amor e conforto do Espírito Santo. Se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, veja que Paulo está usando a condicional se de forma irônica, pois ele sabia que sempre há conforto quando temos comunhão com o Espírito Santo de Deus. E a palavra comunhão aqui é a palavra grega koinonia, e koinonia quer dizer comunhão de bens. É como aquele marido e esposa que se casam com comunhão de bens, amém, irmãos? O que é meu é seu, o que é seu é meu. Nós compartilhamos tudo o que temos em comum e não o que temos de diferente. O que causa problema entre nós é que nós estamos compartilhando as nossas diferenças. Não vai dar certo. Interessante, pois nada atrapalha mais a nossa comunhão uns com os outros do que as nossas diferenças. E nós somos diferentes, amém, irmãos? E isso é bom, mas atrapalha personalidade. Nós somos diferentes em personalidade. Cultura, a sua cultura não é igual à minha, que não é igual à sua. Classe social, alguns aqui têm mais, outros têm bem menos. Isso faz parte. Instrução, alguns são bem instruídos, têm mais de uma faculdade, outros não têm estudo. Nacionalidade, alguns são brasileiros,
outros são americanos. E nos últimos tempos, nada tem nos separado mais do que preferências políticas. Mas a comunhão no Espírito não habita nas diferenças. A comunhão no Espírito habita na igualdade de interesses em comum. E o que eu e você temos em comum, apesar das nossas diferenças? Servir a Deus, amar a Deus, amar uns aos outros, servir uns aos outros, pregar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, se pudéssemos separar as diferenças e habitar nas semelhanças, a nossa vida seria muito mais fácil. Preste atenção, Jesus é a razão da nossa comunhão. Se você tirar Jesus da equação, você não serve para conviver numa igreja. Se você tirar Jesus da equação, você não vai conseguir manter a amizade com o povo de Deus por muito tempo. Jesus é a razão da nossa comunhão, não é a igreja. Amém, irmãos? Porque nenhuma igreja consegue ser para você o que você precisa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias do mês, 365 dias do ano. Não é a família. Nenhum lugar atravessa mais dissensões do que a família. Só Deus sabe o que já aconteceu dentro da sua casa nesses últimos dias. Então não pode ser a família. Também não é uma denominação religiosa. Não é a amizade. Todos esses relacionamentos são frágeis. Mas o relacionamento em Cristo é permanente, é duradouro, é para sempre. Então Jesus Cristo é a razão da nossa comunhão. Em segundo lugar, Jesus Cristo é a direção do nosso amor fraternal. Paulo diz no verso 2: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo, como fundador que era da igreja de Filipenses, ele era o fundador, confessou qual era o seu maior desejo para com aquela igreja: união. Andem juntos, completai o meu gozo. Nada o deixava mais feliz do que saber que a igreja que ele havia fundado estava unida. Mas como manter união em um mundo em que os nossos filhos passam mais de 8 horas por dia fora de casa, passam mais tempo com pessoas estranhas que estão influenciando a vida deles do que com os pais, do que com a própria família? E os pais que estão trabalhando mais de 40 horas por dia, melhor dizendo, por semana, e os irmãos mal conseguem frequentar os cultos da igreja? Jesus Cristo mostra o caminho. Primeiro, fuja da ambição pessoal. Paulo disse: fuja da ambição pessoal, verso 3. Tem alguém trabalhando nos slides? Tem. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então fuja da ambição pessoal. A natureza humana é assim: se eu não sair ganhando alguma coisa, não conte comigo. Não é assim que o ser humano age? Daí, as obras mais importantes do mundo, da igreja, deixam de ser feitas, pois o ser humano só sabe agir por interesse próprio. Paulo ensina que o caminho para vencer esse tipo de ambição é a humildade. Ou seja, não pense em si mesmo, mas como você pode abençoar a vida de outras pessoas. Alguém sabiamente disse: a grandeza de um homem não está no número de servos que ele tem, mas no número de pessoas a quem ele serve. Quantas pessoas nós realmente estamos servindo nos dias de hoje? Nesse exato momento, se você fosse contar, quantas pessoas você tem servido nos últimos dias? Paulo ensina que não devemos buscar a vanglória. Eis aqui o problema número 1 dentro de casa, dentro do local de trabalho e dentro das igrejas:
vanglória, eu estou buscando a minha glória, eu estou buscando pelos meus direitos, eu estou buscando pelas minhas vontades. Paulo diz, temos que buscar a glória de Deus. Então, ao invés de se perguntar, o que eu ganho com isso? Pergunte o que Deus irá ganhar com isso. Então, esse é o segredo do amor fraternal. Um jovem aspirante a bombeiro me procurou e disse: pastor Rômulo, eu estou muito chateado com determinada família da igreja. Eles estão dizendo que a minha fé não passa de fogo de palha. Na hora eu olhei para ele e disse: meu irmão, você não tem como garantir que a sua fé não seja fogo de palha no futuro, mas você pode provar para esta família que eles estão errados no presente. Nem eu mesmo sei se a minha fé é fogo de palha ou não, só vou saber um dia diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo. Mas eu posso me esforçar no presente, eu posso fazer o meu melhor agora para provar que a minha fé é real e verdadeira. No momento eu só posso garantir que a minha fé é verdadeira, mas eu não sei o que será de mim amanhã. Você também não sabe o que será de você amanhã. Por isso que Paulo disse: não busque a vanglória, não busque a sua glória, mas busque a glória do Senhor Jesus Cristo. Então fuja da ambição pessoal e segundo, fuja da agenda pessoal. Verso 4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Porque nada impede mais a nossa convivência pessoal, nossa convivência social, nada impede mais a nossa comunhão do que interesses próprios. Paulo sabia disso. Paulo sabia que onde morria nosso interesse pessoal, nascia o nosso amor e consideração pelo próximo. O que Paulo estava ensinando? Paulo estava ensinando que devemos fugir completamente da nossa agenda pessoal quando nos propomos a fazer parte da família de Deus, quando nos propomos a fazer parte de um corpo eclesiástico. Mas o que ele estava propondo fugia completamente dos clássicos gregos. Quantos aqui já leram clássicos? O que os clássicos ensinavam? Justamente o oposto. Ensinava altivez, conquistas, vitórias, sucesso. E agora aparece o Senhor Jesus Cristo e ensina justamente o oposto. E Jesus diz assim: mas entre vós não será assim, antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Isso era língua estrangeira para os filipenses, pois eles cresceram para serem grandes, para serem os melhores. Eles cresceram para serem clássicos. Durante a semana, havia um engenheiro civil dentro da igreja. Ele era dono de uma empresa de construção. E durante a semana, ele tinha uma equipe que trabalhava para ele. Ele mandava, ele desmandava, ele orientava a equipe. Ele mandava funcionários embora, ele admitia novos funcionários, ele negociava salário, ele fazia compras, ele era uma pessoa muito importante dentro da cidade, muito conhecida. Ele fazia praticamente todos os trabalhos do governo. Além de tudo, ele era rico. Mas na igreja dele, ninguém sabia de onde ele vinha, ninguém sabia o que ele tinha. Dentro da igreja, ele era um faxineiro, ele era apenas um servo da igreja. Ele estava ali apenas para servir ao próximo. E um dia um de seus funcionários, inadvertidamente, apareceu na igreja e viu seu patrão ali, trabalhando da mesma forma que o funcionário trabalhava durante a semana para ele, porém de graça, servindo a Deus e servindo ao próximo. É sobre isso que Paulo está falando. Fuja da sua agenda pessoal. Não esteja na igreja buscando
os seus interesses. Esteja na igreja buscando os interesses do Senhor Jesus Cristo. Se prontifique a ser na igreja exatamente o que Deus nos orienta na Bíblia. E fazendo assim, as outras coisas que você precisa vos serão acrescentadas, mas sem que você precise ficar buscando. Paulo não está impedindo nosso sucesso na vida, ele não está impedindo o nosso avanço, ele só está ensinando que para se conviver, precisamos aprender a viver. E muitos de nós ainda não aprendeu a viver. A vida não pode girar em torno de nossos interesses, ou ela será uma vida muito vazia e sem valor. Apoie-se no conforto de Jesus, apoie-se no conforto do amor e apoie-se no conforto do Espírito Santo, para que você aprenda a conviver em qualquer lugar onde você esteja. E terceiro, Jesus é a perfeição do nosso amor. Ele é a razão do nosso amor fraternal, nada tem a ver com a nossa personalidade, a nossa aparência física, é Jesus Cristo a razão de nos amarmos. Amém, irmãos? Não há nada de especial a seu respeito, nem a meu respeito, nós nos amamos porque Jesus nos amou. Ele é a razão, Ele é a direção do nosso amor fraternal, Ele que nos guia, Ele que nos ensina como manter este relacionamento difícil. E por último, Ele é a perfeição do nosso amor fraternal. O verso 5 diz: de sorte que haja em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, o versículo dizia que Jesus esvaziou-se a si mesmo. E a expressão esvaziar-se é a expressão grega kenosis. E kenosis é o ato de se esvaziar, mas este esvaziamento só é possível através do enchimento do Espírito Santo de Deus. Então funciona assim: eu estou cheio de mim mesmo, aí eu recebo o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita dentro do egoísmo, não habita dentro do nervosismo, não habita dentro do egocentrismo, não habita dentro do extremismo. E quando Ele toma posse do nosso ser, Ele coloca o mal para fora. Amém, irmãos? Kenosis é o ato de se esvaziar, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Jesus nunca foi habitado pelo mal, mas sabe do que Ele se esvaziou? Da sua grandeza. Ele se esvaziou dos seus direitos. Ele se esvaziou até certo ponto de seus poderes, para que Ele pudesse se fazer ser humano, como eu e você. E Ele começou esse esvaziamento a partir da concepção de Maria. E desde então, Jesus tem se esvaziado para o nosso bem, para o seu bem, por amor a cada um de nós. E agora Paulo diz que deveríamos fazer o mesmo, seguir o exemplo de Jesus. Porque para se relacionar conosco, Ele teve que deixar o manto da divindade. Nunca deixou de ser Deus, mas abriu mão de prerrogativas divinas. Ele nunca pecou, mas Ele tomou sobre si a nossa fragilidade. E conheceu o que é a dor, o que é a tentação. E somente se esvaziando, Ele conseguiu se relacionar conosco. E nós conseguimos nos relacionar com Ele. E assim também é na igreja, é na família. Se você não se esvaziar, você não tem como viver bem com as pessoas. A expressão sentimento, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, quer dizer pensamento. Nós precisamos parar de pensar como homens pecadores que somos e passar a pensar como Jesus Cristo, porque a mente dele é perfeita e pura. Como que Jesus pensou? Pensamento divino e não de homem. Paulo até diz que ele, sendo em forma de Deus. E, meus irmãos, essa palavra forma
quer dizer que ele nunca deixou de ser Deus. Ninguém pode negar que perdoar e aceitar as pessoas como elas são é um ato divino, não é um ato humano. Paulo disse para seguirmos o exemplo de Jesus e não dos homens. Jesus era Deus, forma de Deus, nunca deixou de ser Deus. Nosso maior problema é que ao invés da mente de Cristo, nós estamos seguindo a nossa própria mente. Essa mente pecaminosa, essa mente limitada, essa mente extremista, essa mente que só enxerga de um lado. E nós estamos seguindo a mente dos nossos professores de escola, a mente dos nossos próprios pais e até antepassados. Mas a mente do homem, ela muda conforme a sua conveniência. A mente de Deus jamais muda. Veja que interessante. Paulo usou a expressão forma, que no grego é a palavra morphe. Mas ele poderia ter usado uma outra palavra, esquema, que também seria traduzido como forma. A diferença é que morphe é uma estrutura imutável, jamais sai do lugar, jamais sofre qualquer tipo de alteração. Então a mente de Jesus é morphe. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A minha mente, a sua mente é esquema. Ela muda, ela altera conforme a temperatura. A mente do homem nunca, jamais é a mesma. Mas a mente do Senhor Jesus Cristo sempre será a mesma. Imagine então um casal que segue a mente de Jesus Cristo para resolver todos os seus problemas. Pais que seguem a mente de Jesus Cristo para criar os seus filhos. E crentes que seguem a mente de Jesus Cristo para conviver em suas igrejas. Seria maravilhoso, seria perfeito. Mas não é assim que procedemos. Nós estamos deixando a mente de Deus para seguir a mente do homem. Deixamos a mente de Deus para seguir os livros, mesmo que sejam bons livros, ou a opinião de outras pessoas. E Paulo está dizendo em Filipenses 2, deixe a sua mente e siga a mente do Senhor Jesus Cristo. Abandone os seus pensamentos e siga os pensamentos do Senhor Jesus Cristo. Porque são pensamentos de Deus. E segundo, pensamento de servo e não de mestre. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Mais uma vez a palavra morphe. Jesus nunca deixou de ser Deus, e agora ele nunca mais deixará de ser servo. O que mais confundiu os adversários de Cristo foi a humildade dele. Não foram os milagres, a ressurreição dos mortos, mas a atitude dele, a humildade dele confundia os seus inimigos. Porque os judeus, eles esperavam um Messias valente, poderoso, vingativo, guerreiro e violento. E Jesus Cristo apareceu e ele era justamente o oposto de tudo isso. Ele era humilde, manso de coração. Agora ele pede que façamos a mesma coisa, para que possamos nos relacionar bem uns com os outros. Veja o que ele disse em João 13,14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Nós já vimos muitos casamentos sendo restaurados. Quando um dos dois, melhor ainda quando são os dois, mas quando só um dos dois resolve assumir o papel de servo, esvaziar-se a si mesmo. Quando só um dos dois resolve assumir o papel de Cristo, nós já vimos muitos casamentos sendo restaurados. Mas será que é utopia acreditar que conseguiríamos viver em paz uns com os outros? Se Jesus for a razão do nosso amor fraternal, se Jesus for a direção do nosso amor fraternal,
E se Jesus for a perfeição do nosso amor fraternal, tudo é possível, nada é impossível. Então, não seria utopia, seria possível. O problema é que nós não damos valor à convivência, até perdermos a convivência. Nós não damos valor ao que está acontecendo aqui nesta manhã. Nós não damos valor à comunhão que tivemos hoje cedo dentro de casa com a nossa família. Nós não damos valor às amizades cristãs, espirituais, que Deus tem colocado na nossa vida. E nós não dando valor, nós não nos esforçamos para manter esse relacionamento saudável. E deixamos que qualquer problema, qualquer desapontamento, destrua uma obra que é divina. Relacionamento cristão é obra de Deus. Amém, irmãos? É uma obra divina. Não deixe que nada atrapalhe este relacionamento. Vamos orar.